pessoal! Hoje nós vamos dar sequência aos experimentos da disciplina de Laboratório de Vibrações e Acústica. Hoje nós vamos ver o movimento de precessão retrógrada em um rotor. Nós sabemos que um sistema rotativo ele pode ser composto basicamente de um eixo, um disco e mancais, e ele realiza dois movimentos superpostos. O primeiro é a rotação em torno de si próprio, que a gente conhece como rotação própria ou spin, e rotação do eixo defletido em torno de sua configuração não defletida, conhecido também como precessão ou whirl. A órbita que realiza o centro geométrico pode ter uma trajetória no mesmo sentido que a rotação própria do rotor, conhecido aí com movimento de precessão direta ou forward whirl, ou ter um sentido oposto, caracterizado como precessão retrógrada ou inversa. Então, os problemas mais destrutivos em máquinas rotativas ocorrem quando as precessões são inversas. Outro problema que a gente pode falar também, os movimentos de precessão eles podem ser também sincronizados com a rotação do rotor ou não. Normalmente as precessões síncronas ocorrem devido ao desbalanceamento de um rotor e nem todas as precessões são síncronas. Então, para um entendimento um pouco melhor, a gente vai ver aí que há uma variação angular. Nós já vimos na disciplina de cinemática e dinâmica de mecanismos que quando há a variação do momento angular do nosso sistema, isso acaba provocando uma vibração maior, um deslocamento maior, e esse movimento é conhecido como precessão. Então, para nós visualizarmos esse movimento, nós vamos fazer um experimento. Nós vamos fazer a utilização aí de um motor, nós vamos utilizar aí um motor de um ventilador, nós vamos colocar um eixo acoplado ao eixo desse motor, desse ventilador, e nós vamos trabalhar com a configuração da nossa estrutura, da nossa viga, do nosso eixo, como sendo engastada livre para nós fazermos essa análise dessa movimentação. Para isso, nós vamos fazer a utilização de uma luz estroboscópica para determinar qual que é a velocidade crítica do nosso rotor, ou seja, para a gente saber qual que é a velocidade de rotação que nós temos aquela variação, naquele movimento de precessão retrógrada, e nós vamos determinar também quais são as amplitudes, qual que é o valor do deslocamento da vibração. Para isso nós vamos utilizar aplicativos que existem aí na Play Store, utilizados aí pelo Android ou até mesmo pelo iOS, e para isso nós vamos fazer o download de alguns aplicativos. Então aqui ao lado eu apresento para vocês os dois aplicativos que nós teremos para que nós possamos fazer aí as medições. Então vamos lá para o nosso experimento. Então nós temos aqui um eixo que está acoplado ao eixo de um ventilador qualquer aqui, e a outra extremidade ele está simplesmente apoiado. Então, conforme eu ligar aqui o nosso ventilador, ele vai ter uma rotação e nós teremos aqui a movimentação da nossa estrutura. E nós vamos fazer a análise deste movimento, quando eu tiver ele considerado aqui que ele está balanceado. Claro que aqui é apenas uma aproximação, não está 100% balanceado, nós teremos já aqui uma movimentação de desbalanceamento. E posteriormente nós vamos colocar aqui, nós vamos fixar uma massa no meio da nossa viga para nós fazermos as medições de vibração. Então, a primeira parte aqui do experimento é fazer aqui a medição da nossa vibração no nosso sistema. Vou ligar aqui o ventilador, a gente vai ver que já vai ter uma movimentação. Para facilitar, eu vou colocar aqui a luz estroboscópica para que nós possamos analisar aqui essa movimentação. Então vou acertando a frequência que eu tenho da minha luz estroboscópica para que nós possamos visualizar este efeito.
consigo fazer a visualização aqui da precessão retrógrada. Vocês podem ver que eu consigo ali visualizar que é uma rotação contrária ao que eu tenho da velocidade do rotor. Eu consigo determinar que é a precessão retrógrada. Agora eu vou fazer a medição do nível de vibração no meu eixo. Então, eu peço para que vocês acrescentem uma massa no meio aí desse eixo, façam novamente a medição da tua vibração, utilizando aí o aplicativo, utilizando o seu celular. Lembrando que o seu celular possui um acelerômetro, que é o sensor utilizado para fazer a medição dessas vibrações. E a luz estroboscópica que você utiliza é para que você consiga identificar, através da frequência que nós temos daquela luz, será igual ao valor da tua frequência angular, ou seja, você consegue determinar a velocidade angular que nós temos no nosso eixo. Então, eu tenho aí um roteiro que vocês devem seguir para a elaboração desse experimento, para posteriormente vocês elaborarem um relatório. Ok? Então, até a próxima!